Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Professor Silvio Santos aqui, dando continuidade ao nosso conteúdo do nosso glorioso 7º ano, né? Esse ensino fundamental, essa caminhada aí que você está fazendo, você vai chegar lá, né? A gente está só no início, tá bom? Mas a gente está justamente trabalhando para que você consiga chegar no final de todo esse percurso, tá bom? Lembrando que nós estamos falando aí sobre os domínios morfoclimáticos do Brasil, tá bom? O que seria isso? São são características climáticas e vegetais de determinados pontos do nosso Brasil, que a gente também conhece como biomas, tá? Geralmente, os biomas são caracterizados por o tipo de vegetação de um local e essa vegetação vai estar muito associada, né? O desenvolvimento, as características dessa vegetação vai estar muito associada às questões climáticas dessa região, tá bom? Nós já falamos isso no início desse assunto, né? Quando a gente falou lá de Mata Atlântica e Floresta Amazônica, que foram os dois primeiros domínios morfoclimáticos que a gente abordou, né? Eu sempre dou um conceito para vocês entenderem do que se trata. Tá? Então, vocês vão ouvir falar muito sobre domínios morfoclimáticos também com o nome de biomas. Tá? Os biomas são, como eu falei, as vegetações características de um determinado local. Aí você pergunta, como assim, professor? As vegetações, todo lugar tem mato, todo lugar tem floresta. Tem, mas as características dessas florestas nem sempre são idênticas, né? Elas vão se expressar de acordo com o clima daquela região. Por exemplo, aqui nós temos um clima muito quente, né? Ou, né, se é quente aqui em Rondônia, no caso. Por quê? Por que não, né? Qual é o contexto disso? Nós estamos dentro da Amazônia. O nosso bioma, né, o domínio morfoclimático daqui é a região amazônica, portanto, o nosso bioma é floresta amazônica. Então, a gente vai ter vegetações, desenvolvimento de determinadas espécies animais, inclusive representantes de determinadas espécies típicas que têm a ver com o clima, né? Que sejam espécies adaptadas ao clima seco. Tanto espécies de animais, espécies de vegetais que consigam sobreviver ou manter sua vida dentro dessas características, entendeu? Geralmente, os seres vivos que resistem a um clima muito seco e chuvoso, ou muito seco e quente, eles podem ter dificuldades a conseguir se desenvolver, por exemplo, no sul, que é uma região muito fria, né? Então, esse clima envolvendo aí as questões do ambiente, né, clima e meio ambiente, isso faz com que determinadas características da vegetação apareçam em certos locais, né? E devido à quintura, frio demais, muita chuva, muita seca, né, algumas espécies vão variar de acordo com esses ambientes. Falamos lá da Mata Atlântica, como eu falei, que fica ali na região mais litorânea, né, e ela está muito associada aí a relevos rochosos, é um tipo de vegetação que o solo não é tão rico assim em nutrientes. Falamos sobre um tipo de macaco, por exemplo, um tipo de espécie animal que é costume desse tipo de bioma, né? Que é o mico-leão-dourado. Nós falamos sobre isso. Agora eu te pergunto, é só mico-leão-dourado que tem na Mata Atlântica, né, o mico-leão? Não, não é só. Não quer dizer que um animal que tem lá não tem aqui. Também não é assim, tá bom? A gente tem algumas regiões que têm características muito exclusivas que pode ser que determinadas espécies de animais sejam endêmicas daquela região. Como, por exemplo, a gente vai ver no bioma, né, no domínio morfoclimático de Caatinga, por exemplo, que é o típico do Nordeste brasileiro. Mas a gente tem floresta amazônica, a gente tem, além da Mata Atlântica e floresta amazônica, a gente tem o Cerrado, a gente tem os Pampas, a gente tem a Caatinga, entendeu? A gente tem vários. E o que a gente vai ver
agora, nessa aula, é o cerrado. Joga na tela aí, por favor. O cerrado. Esse domínio morfoclimático brasileiro, pessoal, ele é um domínio ou um bioma, como eu falei, né? Vocês vão encontrar esse termo aqui, ó, bioma, tá? Vocês vão encontrar o cerrado é uma espécie de savana. Vocês já ouviram falar na savana africana? O cerrado é a nossa savana. Ele é um tipo, né, a característica da vegetação de cerrado é aquela savana, são aqueles campos com uma vegetação que não é tão densa, né? Ela é mais linear no que diz respeito a pequenos portes, né? E não quer dizer também que ela não tenha árvores, claro que tem sim, regiões mais densas do cerrado, mas como característica predominante, a gente tem uma vegetação de savana, que é aquela vegetação menor, aquela vegetação mais rasteira e arbustiva, tá bom? Inclusive, o cerrado brasileiro é o maior bioma de savana do mundo, tá bom? Muito, não é por causa que ele é a área de savana, e você pensa assim, não tem tanta árvore assim, não é tão denso como por exemplo, a floresta amazônica, né? Não é tão assim, em termos de quantidade de árvores, não é tão igual. Então não vai ter tantos animais? Sim, claro que tem, né? Para todo tipo de ambiente existe uma biodiversidade que se adapta melhor àquele ambiente ou que consegue sobreviver naquele ambiente, tá bom? Então isso é muito relativo. Tá? Então, se você ouvir qual tipo de vegetação você encontra no cerrado, é do tipo savana, tá bom? Então, o cerrado brasileiro, geralmente ele está o quê? Predominantemente na região central do país, tá bom? Então, a gente tem aqui... pegando ali um pouco do Mato Grosso, né? Pegando um pouco ali do Tocantins, do Goiás, do Campo Grande, né? Temos aí vários estados que vão abranger, até mesmo alguns lá de cima, ali, chegando na região Nordeste ali, né? A gente tem vários pontos e você consegue perceber que esse cerrado, embora algumas pessoas pensem nele como um bioma pequeno, ele é muito abrangente. Ele pega aí, por exemplo, do sul, né, até o norte do país. Né? Norte no sentido assim, né? Se a gente fizer um plano cruzado assim, você consegue perceber que ele vem de uma região mais ao sul para uma região ali, na verdade não é nem norte, é nordeste ali, né? Então, ele atravessa, digamos assim, o país nessa faixa. Ele não é um bioma tão ínfimo assim, né? Tão pequeno. E esse, como eu falei, ele tem poucas árvores, ele não é uma característica desse bioma, uma mata densa, florestas, árvores grandes. Mas ele tem, sim, algumas características peculiares. Por exemplo, as árvores desse bioma, elas têm ali raízes muito profundas, né? Costumam ter raízes profundas para captação de água. Como é uma área muito plana, nem sempre tem aquela bacia hidrográfica vasta, como, por exemplo, tem aqui na nossa Amazônia, entendeu? Então, isso exige dos seres vivos que vão morar nesse ambiente, exige deles uma determinada adaptação àquele tipo de exigência desse ambiente, né? Então, o cerrado brasileiro está aqui predominantemente na região central do país, mais especificamente nessa região verde aqui, tá? Aqui, mais ao norte, nós temos a floresta amazônica, tá bom? Mais para cá, para o nordeste, o litoral sudeste ali, a gente tem a Mata Atlântica, tá bom? E mais ao sul a gente vai ter os pampas aí, né? Que são que é a vegetação, bioma típico
da região sul, que é uma região mais fria do país. Bom, lobo-guará e siriema são típicos animais que podem ser encontrados na mata de cerrado, né, no bioma do cerrado. Esse tipo de animal já não é um animal endêmico da nossa região, por exemplo. Então aqui a gente tem já tem um exemplo de animais que têm essa capacidade adaptativa de viver em um determinado ponto do país. Nesse caso aqui, no bioma de cerrado, né? A gente tem aqui a siriema também. Esse lobo-guará, o lobo-guará ele é um dos símbolos aí, né, do nosso Brasil, no que diz respeito à vegetação ali do cerrado. Por quê? Porque ele é abundante, né, nessa região e é um animal que tem uma característica aí da família dos caninos, mas ele tem, morfologicamente falando, e você consegue perceber que ele tem uma certa diferença com relação aos caninos comuns que a gente conhece, entendeu? Então, quando você ouvir falar em lobo-guará, é esse sujeito que você está vendo aí. Inclusive, teve um dia desse na internet. Na internet eu vi um vídeo que esse lobo ele estava passeando ali pela cidade, enfim, né? Muito interessante. Flagraram ele, né? E aqui a gente tem a siriema, uma ave aí, né? Que paira muito aí no cerrado. Bom, como são as características do cerrado, as características morfológicas, digamos assim, morfoclimáticas. Lá o clima é um verão chuvoso e inverno seco, né? Geralmente, o que se tem como referência do cerrado são imagens desse tipo, né? Dando aquela impressão que o cerrado não tem muito verde, que o cerrado não tem muita coisa densa, né? Dando a impressão de que ele é difícil de encontrar animais, enfim. Mas não, o cerrado ele tem várias características. Ele também tem as zonas hidrográficas, ou seja, onde passam rios. Ele também tem as zonas de mata densa. Ele também tem aí o seu encanto com relação ao verde, né? Porque quando a gente fala de bioma e vegetação de um determinado local, a gente espera sempre ver, a gente é acostumado com a Amazônia, a gente espera ver uma floresta cheia de árvores, né? Com altos relevos, altos e baixos, o rio passando. Não é uma característica muito abundante no cerrado esse tipo de visão, quando a gente observa, né? Mas lá tem sim suas características próprias, tá? Então aqui a gente tem o cerrado da forma mais peculiar que nos aparece sempre, né? Mas nós temos aqui regiões de rios, regiões de floresta mais densa, né? E também formação de açudes, né? Como é uma região plana, né? Claro que tem lá seus relevos característicos, mas é uma região plana, também existe a formação de açudes que são importantes para a alimentação de manutenção da vida de animais que vivem nesse ambiente. A bacia hidrográfica do Tocantins, do São Francisco e Rio Prata, tá? Lembrando que o São Francisco é um rio muito importante brasileiro, né? Um rio até famoso, devido à extensão e os vários estados que ele percorre. Então, ele acaba sendo muito importante para uma grande região aí do país. É o Velho Chico, né? Então, o São Francisco, Rio Prata e Tocantins fazem parte aí, compõem a bacia hidrográfica do Cerrado. Grandes reservas de água no subsolo, tá? Isso que permite ou força, digamos assim, induz as árvores a ter raízes que vão buscar essa água no subsolo, devido até mesmo, às vezes, à secura do cerrado, né? A biodiversidade do mundo desse tipo de bioma, aqui é a maior, né? A maior biodiversidade do mundo
desse tipo de bioma, ou seja, nessa de savana, né, uma das maiores biodiversidades do mundo é a do Cerrado brasileiro. Grande quantidade e variedade de aspectos físicos, tá bom? Então, essa imagem que eu mostrei, ela que está aparecendo aqui, ela está muito linkada a esse último tópico aqui que está escrito, tá bom? Que é grande quantidade e variedade de aspectos físicos. Você consegue perceber que o Cerrado não é só aquela imagem típica que eu falei aqui no número 1 aqui que eu estou colocando, né? Ele também vai apresentar outras morfologias, né? Outros formatos, tá bom? Características vegetais. Muitas plantas desse bioma apresentam, como eu falei, ó, raízes profundas que atingem os profundos reservatórios de água subterrânea, tá bom? Então as plantas, a planta é um ser vivo, tá, pessoal? Então ela vai procurar se adaptar a um determinado ambiente para sobreviver. Quando você chega num local que está difícil a sobrevivência, da forma, digamos, que você está acostumado, você vai acabar adquirindo outros costumes para tentar sobreviver no local. Tá, tudo bem, eu não consigo viver da forma que eu viveria em outro ambiente, então eu tenho que me adaptar a esse ambiente. Então, onde é que está a água? Está aqui no rio? Está passando aqui perto? É fácil, o solo daqui é úmido? É fácil para obter água? Não. Então eu vou ter que arranjar mecanismos que busquem essa água onde elas estiverem. É mais ou menos assim que funciona a questão da evolução, né? Então essas plantas acabaram se adaptando a esse ambiente, né? Desenvolvendo mecanismos que vão buscar água nos reservatórios subterrâneos profundos aí de água desse ambiente. Afinal de contas, ele tem a bacia hidrográfica lá do Tocantins, São Francisco e o Rio Prata, mas a grande parte da água de reserva desse bioma ela está no subsolo, nas grandes reservas aquíferas. Tá? Muitas plantas com casca grossa e folhas espessas para evitar o quê? Justamente a perda de água. Né? Então, esse ambiente, como eu falei, é um ambiente mais para seco, né? Não é um ambiente que tem água em abundância o tempo todo, como é um ambiente amazônico, uma coisa mais úmida. Né? Então, o que vai acontecer? Esses seres vivos, além da questão das raízes, eles desenvolvem o quê? Cascas grossas, não todas as árvores, tá, pessoal? Mas é uma característica de vegetações encontradas no Cerrado. As plantas, principalmente de maior porte, né, elas desenvolvem uma casca grossa, né, que a gente chama de ritidoma. Mais para frente você vai aprender sobre isso. São os ritidomas, são esses tecidos externos da planta, eles de uma forma mais grossa e folhas mais espessas, para quê? Para evitar a perda de água, tá bom? Por esses órgãos da planta, elas podem acabar perdendo água, principalmente pelas folhas. Tá? Então, ele fazendo uma camada mais grossa, né, e uma folha mais espessa, isso vai fazer com que a água evite de sair da planta, porque ele precisa reter água pelo fato de ele necessitar de reservar água, porque o ambiente não tem muito para oferecer para ele. Tá bom? Abriga campos herbáceos com maior presença de árvores e arbustos. Então a gente tem um cerrado, mas também tem, aliás, no cerrado a gente tem aquela parte mais rala, digamos assim, né? Mais limpa, mas a gente também tem os arbustos. Restam apenas 60% da área original. Também isso são impactos ambientais que são sentidos aí no Cerrado, devido também ao garimpo, comercialização de madeira, expansão urbana. Esses impactos ambientais, vocês vão perceber que eles são muito parecidos, né, nos biomas. Geralmente a ação do homem nesses biomas é que vai causar a destruição desse ambiente, tá bom? Então esse foi o bioma, né, o domínio morfoclimático de Cerrado. A gente vai ficando por aqui, vai lá fazer atividade e vamos para a próxima aula agora.